Quando uma novela estreia, o público espera por boas histórias, casais apaixonados e muitos mistérios. Mas acontece que os autores nem sempre conseguem fazer o público entender o que de fato eles quiseram com a resolução daquele mistério. Então, após a vinheta, você vai conferir comigo 5 revelações feitas em novelas que o público meio que não entendeu direito. E olha que tem uma fresquinha, super recente. Então é isso, aguarde a vinheta e fica coladinho aqui comigo, hein? No ar, mais um campeão de audiência. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou Fatiola aqui do Rede Rafas e como eu falei anteriormente, hoje o vídeo vai ser sobre revelações de novelas que o público não entendeu ou que não ficou clara para o público e que gerou uma certa comoção, uma certa revolta. Vamos falar sobre a mais fresquinha de todas. Domingo, Rafa Pereira apareceu aqui no canal falando sobre a segunda fase de Amor de Mãe. Tá uma coisa meio confusa, né? Manu disse que a Vida era vilã e a Thelma... Opa, o que você disse, Manu? Que ela tá aí, incorporou Carmin, incorporou Laureto, Odete Reutemann, Flora, enfim. Foi todo mundo ali e a mulher tá aniquilando geral na novela. E uma das grandes expectativas do público era a descoberta da Lourdes. Ela descobrir que o Domênico, na verdade, é o Danilo, o filho da Thelma. Então, a Manu ela resolveu fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Como que aconteceu? A Vitória conseguiu pôr as mãos em um dos computadores do Hospital do Passeio de 1993, com todas as entradas que tiveram naquele ano no hospital. Aí com essa informação em mãos, ela descobriu pelo número, né, de entrada, pelo número cadastrado ali, que o Domênico saiu do hospital com o nome de Danilo. Aí ficou tudo muito óbvio. Ela descobriu, aí a Lourdes também descobriu quando teve essa revelação, que o Danilo, na verdade, é o Domênico, o filho que ela tanto procurava e que estava ali bem pertinho dela, né? Podemos dizer assim, porque a Thelma e ela era assim, ó, unha e carne, uma não desgrudava da outra até a Thelma incorporar a Carminha. Só que esse mistério, o público meio que broxou, falou assim, nossa, caraca, não foi da maneira que a gente esperava. A Manu teve que ir no Twitter explicar, inclusive a Manuela Dias tá uma twitteira de mão cheia, tá ali sempre acompanhando o que as pessoas estão falando da novela. Ela teve que ir lá se manifestar, contar tintim por tintim sobre como tudo aconteceu, mas basicamente foi isso que ela usou pra fazer a grande revelação. Eu acho assim meio que o público gosta daquelas coisas, toma, é isso aí mesmo. Pegar um exemplo da Favorita, falei da Flora agora um pouquinho antes, mas a Favorita. Como que a Dona Irene descobriu que a Flora não prestava? Ela estava escondida no banheiro, numa parte hotel que a Flora estava hospedada, ela estava escondida nesse banheiro e a Flora estava lá com o Silveirinho, começou a falar tudo, começou a xingar a Dona Irene de anta e a Dona Irene lá, no banheiro mordendo a mão para não esboçar nenhum barulho sobre as revelações que a Flora estava fazendo. Então a Dona Irene, ela entendeu quem a Flora era e ela conseguiu fazer o público entender que ela entendeu, então não restou dúvidas ali. Então a Manu aí teve esse jeitinho peculiar de fazer o público descobrir a maneira como a Lourdes fez a grande revelação, fez a grande descoberta de que o Domênico na verdade é o Danilo. Mas isso de revelações confusas, que não ficaram muito claras, que o público meio que se perdeu, não foi a primeira vez que aconteceu. Então agora eu vou citar outros 4 exemplos em que aí o telespectador ficou rodando a manivela do cérebro para conseguir compreender uma revelação de novela. Teve uma novela que eu acredito que seja uma das mais esquecidas da Rede Globo, inclusive no vídeo de novelas esquecidas aqui do Rede Rafas, a gente falou dela, que é Gente Fina. Então é uma novela assim que quase ninguém lembra que existiu, ninguém sabe a história, ninguém sabe os atores que estavam envolvidos. A novela também não estava engrenando, não estava repercutindo, trocaram o autor para ver se a novela ia dar uma alavancada e não deu. Então o autor, para tentar fazer o público ser fisgado pela novela, ele apelou pro Quem Matou. Aí teve aí o grande mistério, quem matou o Arthur. Só que diferentemente de como acontece na maioria das novelas, passou despercebido esse Quem Matou, o público ainda continuou sem interesse algum. Então o desfecho não foi tão bem caprichado, né? Porque a revelação do assassino foi uma surpresa e daqui a pouquinho eu vou falar o porquê dela ter sido uma surpresa. Na verdade, o Quem Matou, a gente sempre espera que o assassino seja de fato uma surpresa, mas nesse caso foi uma surpresa
negativa, uma surpresa puxada assim pro lado ruim. Primeiro que esse Quem Matou passou meio despercebido, ou melhor, completamente despercebido. Quando a gente fala em Quem Matou em novela, vem em nossas cabeças os palhaços assassinos de Vidas em Jogo, Quem Matou Odete Roitman, o assassino da próxima vítima, Quem Matou Saulo Impacione, teve muitos outros, né? O Linneu de Celebridade, a Thaís de Paraíso Tropical. E no caso de Gente Fina, o grande assassino do Arthur era o Frederico, que tinha negócios com a vítima. Mas o que causou a meio que revolta do público é que o Frederico, ele nem fazia parte da novela quando houve o assassinato. Então como que o público poderia suspeitar de um personagem, sendo que ele não estava na novela quando tudo aconteceu, sendo que ele entrou depois e que assim, parecia não ter muita ligação. Então esse foi mais uma das revelações que aconteceram nas novelas que o público não conseguiu compreender e entender muito bem. E o autor também nunca se manifestou para tentar explicar o porquê e tal. Ele simplesmente jogou o Frederico ali como assassino, só que esqueceu desse pequeno detalhe, que ele ainda não fazia parte da novela quando o crime aconteceu. O dia 18 de agosto de 1979 foi marcado pela exibição do último capítulo de Pai Herói, uma trama das 20 horas da Rede Globo, escrita por Jeanette Claire, que mobilizou o país, bateu recordes e recordes aí de audiência. Mas o capítulo foi exibido num sábado e teve a sua reprise no domingo após o Fantástico. Foi algo aí meio curioso, diferente que eles fizeram e que deu certo, que a audiência explodiu. Porém, na última semana da novela, teve um Quem Matou também. Quem Matou César. E tinha vários personagens ali que estavam envolvidos, né? E o público queria saber de fato quem matou César. Mas acontece que o último capítulo da novela foi exibido e a Jeanette Claire simplesmente não revelou quem era o assassino da novela. Até que dias depois ela teve que ir no Fantástico esclarecer quem que era o assassino do César, porque o público queria saber e tava parando ela na rua. Inclusive a Rede Globo recebeu uma carta de um grupo de metalúrgicos que eles precisavam do nome do assassino porque eles fizeram um bolão e não sabia para quem entregar o prêmio. Aqui que o Fantástico fez, o que a equipe da Globo fez, uma matéria no Fantástico para esclarecer de uma vez por todas essa dúvida. Então chegou a Jeanette Claire e ela começou a contar que ela foi deixando pistas sobre quem poderia ser o assassino. Então tinha ali vários personagens que queria matar o César. O que eu posso dizer? Você faça o seu final, eu deixei várias pistas, você resolve quem você gostaria que matasse o César. Valquíria, Hilário, Gustavo, André ou Baldarati? Então ali teve vários personagens que queria matar o César e a Jeanette já tinha na cabeça a intenção de não revelar. Ela até fala nessa entrevista, você faça o seu final. Quem que você acha que matou o César? E tinha até um mistério sobre um revólver que simplesmente desapareceu de uma gaveta. Então, e o César foi morto com um tiro, então provavelmente foi com esse revólver. Então teve aí, imagina, será a expectativa para assistir um último capítulo, descobrir quem é o assassino e essa informação você não tem em mãos. É frustrante. Atenção, Jeanette Claire vai revelar finalmente quem matou César Reis. E os metalúrgicos paulistas vão saber a quem entregar o dinheiro do bolo. E quem apostou em Baldarati ganhou o bolo. E quem apostou também que ele está muito bem de vida, divertindo-se, descansando, tomando bons vinhos, num ponto qualquer da Sicília, acertou também. Diocleciano foi quem atirou em César, mas o mandante, o autor intelectual do crime, foi Baldarati. Aí a Jeanette Claire acabou de uma vez por todas com o mistério, não precisou mais se estender muito, não foi mais parada na rua e isso nunca mais aconteceu numa novela. Sempre quando teve o Quem Matou, o assassino ficou explícito pro telespectador. Em 2010, o Brasil inteiro queria saber qual era o segredo do Gerson, personagem do Marcelo Antonin Pacione. Quer dizer, o Brasil inteiro não, porque a novela marcou pífios números de audiência, mas eu era um telespectador fiel e considero Pacione uma novela quase perfeita. Tinha elementos bons, era bem amarradinha, história convincente, prendia você na frente da televisão. Espera aí que seja reprisado um dia para se livrar da injustiça de ter sido uma das piores audiências aí que a Globo já viu numa novela das 9. Mas, pois bem, nessa trama tinha um grande segredo envolvendo o personagem Gerson do Marcelo Antonin. Ele era fissurado por alguma coisa que acontecia no computador. E ele ficava olhando com desejo, aquela coisa na frente do computador. Até que teve um dia que a Diana, sua esposa, a personagem chatérrima da Carolina Dickmann, viu
a tela do computador dele, descobriu o segredo, ficou completamente chocada, abismada, largou dele, ele quase bateu nela porque ela descobriu o segredo, até que um dia ele resolveu contar para o seu psiquiatra qual era o verdadeiro segredo que atormentava ele. Pois bem, o segredo era o seguinte: o Gerson, ele tinha assim, fetiche, tinha tesão pelo mais sujo que podia acontecer durante o sexo. Então assim, fezes, aquele cheiro ruim, isso agradava muito ele. Ao longo da revelação também que ele fez pro psiquiatra, ele contou que ele ia nos famosos banheirões aí da vida, mas ele não ia pra fazer nada, ele ia só pra assistir o que estavam fazendo nesses banheirões e que o cheiro era o que mais chamava a atenção dele, mais atiçava ele, mais deixava o cara, ó, pimba. Pois é, esse segredo o público meio que ficou meio confuso, não aceitou muito bem, até porque naquela época a internet não era tão forte como é hoje em dia, então principalmente as pessoas mais leigas, os mais velhos, assim, não conseguiram compreender muito bem a expansão que a internet tem sobre esses assuntos, né? E o Gerson, ele sempre teve esse segredo, né? Na verdade, ele sempre teve essa vontade, essa atração, esse tesão por essas coisas, mas a internet ajudou o instinto dele a ser aflorado. Por quê? Porque ele conseguia alimentar esse desejo com os conteúdos que ele via na internet. Ele participava de grupos também, relacionado a banheirões, coisas do tipo. Então esse foi o grande segredo dele, mas que muita gente também não entendeu. Agora eu vou falar de uma novela aqui para vocês terem ideia. A estreia dela foi tão confusa que no mesmo dia a Rede Globo reprisou o primeiro capítulo para fazer o público compreender. Pois bem, às 8 horas a Globo fez a estreia de sua mais nova novela, O Casarão. Mas às 23 horas ela reprisou o primeiro capítulo, porque nesse período das 8 às 23 recebeu muito telefonema da galera falando que não entendeu a proposta da novela, não entendeu o enredo. Como que eles iam acompanhar uma trama se eles não tinham entendido nada da estreia, nada de como tudo ia acontecer dali pra frente. Então a novela foi reprisada, o primeiro capítulo foi reprisado no mesmo dia, 2 horas depois da sua versão, da sua exibição original, da sua exibição aí de estreia. Acredito que isso foi um fato inédito na TV, nunca aconteceu antes nem depois. Mas o que o Casarão tinha de tão diferente? Ela passava em 3 épocas simultaneamente. Então era aí 3 fases. Então a novela não era assim, né? O público não era orientado sobre, olha, agora é flashback, agora é tal época, agora não é tal época. A novela, a história, ela era contada sem uma sequência linear dos fatos. E tinha personagens que numa época era mais novo, na outra época era mais velho. Então você tinha que associar pelo nome que ator interpretava tal personagem, e numa fase ele era criança, na outra ele já era casado, na outra ele já era um idoso. Então imagina tudo isso aí num primeiro capítulo, confundiu bastante a galera. Porém, isso não impediu a novela de ser um sucesso. O Lauro César Muniz, na época, em 1976, ele deu uma entrevista para a revista Amiga e ele contou que as 2 primeiras semanas de O Casarão foram bem difíceis, porque o público estava se acostumando com os personagens, estava tendo que criar essa associação, estava tendo que descobrir, né, que encontrar uma maneira de diferenciar as etapas, já que não tinha nada de flashback, quem sabe um filtro diferente ou coisas do tipo. Então o público que tinha que conseguir encontrar uma maneira de diferenciar as épocas e entender o que acontecia dentro de cada uma delas. Aí ele falou que na 3ª semana de novela eles começaram a compreender melhor, e na 4ª semana de novela foi feita a tão famosa e a boa e velha pesquisa de opinião. E o telespectador estava respondendo positivamente a trama, já estava entendendo como tudo funcionou. Então aí depois foi só sucesso, correu pro abraço. Mas o primeiro capítulo, as primeiras semanas foram tão confusas que a Globo teve que reprisar o primeiro capítulo poucas horas depois de sua exibição original, porque o público não tinha entendido bolhufas do que estava acontecendo. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Essas foram as 5 revelações que o público não entendeu muito bem, que a gente trouxe no Rede Rafas hoje. Se você lembra de mais alguma, use o espaço aqui embaixo para comentar. Tem algumas outras que eu ia citar aqui no vídeo, como quem que era o pai do filho da Mariana, minha favorita. Tem até a novela Laços de Amor, mexicana, que teve aquele final do dedinho, do mindinho na sobrancelha, que era uma característica da vilã, mas daí a irmã gêmea da vilã que fez, aí o povo não sabia se quem morreu foi a vilã, foi a mocinha,
se a vilã conseguiu assumir o posto de mocinha, enfim, uma confusão que até hoje não foi revelada. Foi assim uma novela que realmente teve um dos finais assim mais instigantes e que gerou mais incógnitas na cabeça do telespectador mexicano. Bom, então eu vou ficando por aqui, mas antes, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje. Se tiveram outras revelações que eu não citei aqui hoje, mas que também bagunçou a cabeça do público, qual dessas que eu citei você achou a mais confusa de todas? Então assim que o vídeo começar, já senta o dedinho aí no like, que é muito importante pra gente. Ativa o sininho das notificações para receber em primeira mão todas as novidades que pintarem aqui no canal. Se inscreva no Rede Rafas e estamos com o nosso clube de membros rodando. Já tem gente lá, já tem enquete, a gente já tá mostrando para vocês os temas que vamos trazer. Logo a gente vai abrir também a opinião para vocês darem sugestão de temas, conteúdo exclusivo já rolando lá. Então se você ainda não é do clube de membros do Rede Rafas, né, o Rafas Club, estamos esperando por você lá também para ficar um pouquinho mais perto da gente. Então eu vou ficando por aqui, vou indo nessa. Vejo vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!